Olá pessoal, bom dia mais uma vez aqui com a mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero trazer uma mensagem muito especial que a gente vai ver hoje como começou a igreja, né? A partir da ressurreição de Cristo, como é que iniciou esse movimento das pessoas se reunirem nas casas, né, e falar do Evangelho, falar do amor de Deus e até chegar hoje no modelo que nós temos até hoje, né? Como é que os cristãos foram chamados realmente pela primeira vez de cristãos. Hoje nós temos, todo mundo sabe, Jesus ele era judeu, morou em Israel e tudo o que ele fez de milagres, toda a trajetória dele ali foi dentro do território de Israel, né? E muitos judeus, né, a maioria não creu, mas muitos creram. E esses que hoje, inclusive, são judeus que creram em Cristo, que acreditam que Jesus é o Messias, eles são chamados de judeus messiânicos, eles não são chamados de cristãos. Na verdade, eles não gostam muito de ser chamados de cristãos, porque eles não querem perder a condição de judeu, né? Mas querem colocar que eles acreditam realmente que Cristo é o Messias. Então, eles mesmos gostam de ser chamados de judeus messiânicos. E quem não é judeu, então é chamado de cristão, né? Então, para eles é isso. O judeu messiânico, o cristão judeu é chamado de judeu messiânico, e aquele que não é judeu é chamado de cristão. E nós vamos ver hoje, então, pela primeira vez, quando foram chamados de cristãos, né? Queria agradecer o pessoal que começou a nos assistir ao vivo aí, todos muito bem-vindos, né? Mandar um abraço para Rê, para o Aparecido. E você que provavelmente vai ver esse vídeo depois, ele acha que vai ser um pouquinho longo, mas vai até o fim que vai valer a pena, tá? A gente vai aprender muito aqui. E eu quero, antes de ler com vocês, uma parte que está no livro de Atos. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. A história da igreja está no livro de Atos. A história da conversão de povos, né, as viagens missionárias de Paulo. Tem uma questão que eu falei uma vez no outro vídeo. Os judeus ortodoxos principalmente, mas alguns judeus, eles têm mais problema com Paulo do que com Cristo. Porque para eles Jesus era um profeta a mais, ele não era o filho de Deus. Então, se não tivesse mais ninguém, tudo que Jesus fez ia ficar dentro do território de Israel, não ia sair ali da Judéia e da Galileia, né? Porque para eles é isso, eles não entendem o plano de Deus, que a palavra de Deus através de Cristo Jesus ia chegar em todos os confins do mundo, né? Eles acham que Jesus era só mais um profeta, e ele sendo mais um profeta, nada do que ele fez ia espalhar pelo mundo. Então eles têm mais problema com Paulo. Por quê? Porque na visão deles, Paulo foi um traidor. Paulo era um judeu da alta cúpula judaica, né? Um judeu que fazia parte ali do Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel. E eles têm Paulo como um traidor. Por quê? Porque Paulo saiu do meio deles e ele foi o responsável por divulgar tudo aquilo que aconteceu para o resto do mundo, né? Através de Paulo, o evangelho se espalhou pelo mundo. Então eles têm muito mais problema com Paulo, no sentido assim, não vou falar ódio, né? Mas eles não gostam, eles gostam menos de Paulo do que de Jesus, né? Porque para eles foi isso, para eles Paulo foi quem levou o evangelho para o resto do mundo. Então os judeus têm esse problema com Paulo. E hoje nós vamos ver então nesse vídeo quando que eles foram pela primeira vez chamados cristãos, né? Então no livro de Atos, que eu estava falando que é o livro livro histórico do Novo Testamento, né? É o livro que vem logo depois do Evangelho. Então tem os 4 evangelhos, né? Os 4 livros escritos com relação ao Evangelho de Cristo, que foi Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo depois vem então o livro de Atos. O livro de Atos começa com Lucas contando sobre a reunião que eles fizeram logo depois da ressurreição de Cristo, né? E quando vem então o Espírito Santo, e a partir dali como começa a igreja. Então o livro de Atos é logo depois a sequência histórica da ressurreição de Cristo.
E no capítulo 11, versículo 19, diz assim, ó: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Agora olha só, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou parar por aqui, vou ler até aqui. Então olha só, nós vimos aqui um texto que por causa da morte de Estevão eles foram dispersos. O que foi isso? Então vamos recapitular lá. Logo depois da ressurreição de Cristo, os discípulos, todos eles estavam reunidos, não só os 12, mas outros que andavam ali com ele, estavam reunidos, um total de 120, esperando o sinal que vinha do céu, que Jesus falou para eles: vocês vão aguardar aqui e vão esperar até que do céu lhe venha então o sinal. E aí veio, num dia de festa de Pentecoste, por isso chamado pentecostal, no dia de uma festa de Pentecoste, eles foram tocados pelo Espírito Santo. Eles receberam então ali o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo tomou conta daquelas, a ponto que eles conseguiam falar algumas línguas que eles nunca tinham aprendido. Então, por exemplo, tinha grego lá que estranhava, mas estão falando grego, e outros, eles começaram a falar grego, e o pessoal que estava de fora achava que eles estavam bêbados. Aí Pedro teve que ir lá fazer uma defesa deles. Enfim, depois disso, a igreja começa a ser formada e começa a ter uma discussão. Naquela época tinha discussão dentro da igreja. Por quê? Porque eles começaram a ter comunhão de bens. O que era isso? Tudo que alguém tinha, essa pessoa vendia e colocava ali para os discípulos, e aquilo ali era dividido entre todos os cristãos, entre todos aqueles que eram nessa época chamados discípulos de Jesus e que passaram a ser chamados seguidores do caminho. Paulo inclusive fala num discurso dele, fala: eu persegui este caminho até o fim, né? Eles eram seguidores do caminho, os discípulos, e todos ali que queriam se juntar a eles, que se convertiam, vendiam as propriedades, vendiam as coisas que tinham e dividiam. Então eles tinham ali uma comunhão de bens entre eles. Mas começou a ter um problema, porque alguns, principalmente aqueles que não eram judeus, começaram a achar que, ou pelo menos judeus que vinham de outros lugares, começavam a achar que os discípulos estavam priorizando aqueles que eram ali da terra natal, aqueles que estavam com eles ali. Então teve essa discussão. Aí eu disse: olha, nós vamos ter que dividir isso aqui, para que a gente possa preocupar com a oração e com a palavra de Deus. Nós precisamos levantar obreiros para que nos ajude. E aí então levantaram os 7 primeiros diáconos da história, e esses que foram levantados, obreiros, eram responsáveis então por tudo isso, para cuidar da parte financeira, para cuidar da divisão ali dos bens, e também para ajudá-los, né, no dia a dia, para que os discípulos ali, os apóstolos no caso, pudessem se preocupar somente com a parte da oração, a parte espiritual, né, e a pregação da palavra. E aconteceu que nesse tempo aí foi levantado então Estevão. Estevão era um homem cheio de graça, um homem cheio do Espírito, e era muito usado por Deus.
Estevão começou a fazer coisas ali maravilhosas. E como Pedro e João também já tinham feito muita coisa, tinha causado muitos problemas por causa de milagres que eles estavam fazendo, que Deus fazia através deles, os cristãos estavam proibidos de falar em nome de Jesus. Quando eles foram julgados, ela falou: olha, vocês não vão ficar presos, mas vocês estão proibidos de falar desse Jesus que vocês estão falando. Mas Estevão continuou falando e continuou operando milagres ali. O que aconteceu? Apedrejaram Estevão. Estevão fez um discurso. Depois, se você puder ler aí o discurso no livro de Atos, o discurso de Estevão, é maravilhoso. Ele faz um resumo da Bíblia. Se você ler o versículo 7, o capítulo 7 do Evangelho, eu só estou confirmando aqui que se é no capítulo 7, mas é no capítulo 7. Se você pegar o capítulo 7 e ler, você vai ter um resumo da Bíblia. Estevão fala, ele conhecia tanto que ele fala para eles todo o resumo, desde lá de Abraão, desde o Antigo Testamento até naquele momento. E quando ele termina, eles começam a espancá-lo e a apedrejá-lo. E Estevão é apedrejado até a morte. Foi o primeiro mártir da história, o primeiro homem que morreu em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Saulo, guarda bem esse nome Saulo, porque a gente conhece ele por Paulo, ele estava no meio desses judeus do Sinédrio que apedrejaram Estevão. Paulo era um homem que foi criado na alta cúpula judaica e ele estava ajudando ali nesse momento, né? A Bíblia diz que o pessoal que apedrejava Estevão tirava a roupa e deixava para Paulo cuidar, para não respingar sangue na roupa deles. E eles foram apedrejando Estevão até a morte. Estevão era um homem tão espiritual, era um homem que era um cristão tão aprofundado que na hora da morte dele, as últimas palavras dele foi: Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, na hora da morte, no último suspiro, ele ainda conseguiu proferir uma palavra de perdão. Acontece o seguinte, que logo depois disso, então, os cristãos foram dispersos. Até então, eles não eram chamados cristãos, eram os discípulos seguidores do caminho, ou discípulos do caminho. Então, eles foram dispersos ali, eles ficaram com medo. E muitos que acreditavam então em Jesus começaram a sair de Jerusalém e foi cada um para um lugar próximo ali de Israel, né? E então o texto que nós vimos aqui fala o seguinte: olha, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, a gente vai entendendo melhor, né? Caminharam até a Fenícia. Fenícia aqui provavelmente é a Fenícia da Síria e não a Fenícia mais acima lá, mas ali tinha Antioquia da Síria, Fenícia, né? E próximo ali também da ilha de Creta. Então é um pouquinho acima da Síria, que provavelmente é onde eles devem estar, para cima do Líbano e para cima da Síria. Muitos foram para lá. Então fala assim, ó: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre, desculpa, a ilha não era Creta, é Chipre, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que eles fizeram? Eles iam falando aos judeus que estavam morando lá o que tinha acontecido. Fora, a gente acredita que Cristo, que Jesus, ele é o Cristo, e contando então tudo o que estava acontecendo. Até que chega um pessoal aqui mais doidinho, né, de Chipre, de Cirene, que fala aqui, entraram em Antioquia e falaram a alguns gregos sobre Jesus. E esses gregos acreditaram. Quando eles viram que acreditaram, eles ficaram espantados, porque até então eles achavam que Jesus tinha vindo somente para os judeus, né? O Evangelho de João fala isso, né? E eles então não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. O que eles fazem? Ó, a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram então Barnabé até Antioquia, a cidade que eles estavam, Antioquia, que eu repito que deve ser Antioquia ali da Síria, porque depois tem uma Antioquia da Cilícia, que é um pouco mais para cima, onde é a Turquia hoje. Aqui era uma outra cidade, mas eles estão ali. E aí Barnabé, então, quando fica sabendo, Barnabé é um discípulo que está lá em Jerusalém, ele vai a Antioquia, né? Aí olha só: o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.
Então ele chegou lá e falou: gente, agora nós precisamos ser firme e permanecer, porque a perseguição estava grande. Os cristãos estavam morrendo nas mãos daqueles que os perseguiam, que eram os judeus, né? Os cristãos, eles iam morrendo nas mãos dos judeus. E entre os judeus, Paulo, ele entrava nas casas, se tivessem reunidos e falando do Evangelho de Cristo, falando da palavra de Deus, ele prendia as pessoas, maltratava, chicoteava, batia, e tinha uns que chegavam até a morte. E a função de Paulo era essa, era destruir a igreja, era perseguir os cristãos. Paulo tinha no sangue esta vontade, esse desejo. Diz que Paulo respirava a morte dos cristãos, respirava a destruição da igreja. E Paulo então ficava lá em Jerusalém, e o que ele fazia era destruir a igreja. E aí eles estavam muito preocupados, então eles tinham que fazer um trabalho muito forte para que aquelas pessoas que estavam acreditando não desistissem e que eles pudessem então falar do amor de Deus. O que Barnabé fez? Aqui na história, depois nós vamos ter que juntar tudo isso. Mas nesse momento aqui, já tinha acontecido tudo isso que eu estou falando da perseguição da igreja, né? Paulo já era um cara que tinha destruído a igreja, que estava. Isso foi o que provocou a perseguição. Agora, nesse momento aqui, Paulo, ele já tinha conhecido a Cristo. Paulo já tinha se convertido. Aqui que eu quero chegar. Quando Barnabé, ele fica sabendo e ele exorta o povo a permanecer na fé, olha o que ele faz. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, na verdade, naquele momento em Antioquia, quando os judeus messiânicos, os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, estavam ali, e alguns gregos, alguns não judeus que também estavam ali, que também acreditaram, foram chamados cristãos. Então, pela primeira vez na cidade de Antioquia, os discípulos de Jesus são conhecidos como cristãos. Mas esses cristãos também eram um sentido um pouco pejorativo, né? Era uma coisa, não era um elogio para eles nessa época, mas eles foram chamados para ser diferenciados. Então tinha judeus messiânicos e tinha os cristãos. E aí o que aconteceu então? Barnabé, quando ele fica sabendo em Jerusalém, ele vai até Antioquia, vê isso daí, e aí ele vê tudo aquilo acontecendo, ele vai até Tarso. E chega na cidade de Tarso, tem um rapaz lá chamado Saulo. Ele falou: Saulo, você precisa ir comigo. Vamos até Antioquia, você vai ver o que está acontecendo lá. E Paulo vai. Saulo é o que nós conhecemos por Paulo. E ele vai até Antioquia. E quando ele vê, ele fica maravilhado. E ali então começa o desejo no coração de Paulo de cumprir aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quando Paulo, aí então que eu quero entrar na história. Como é que chega até aqui, né? Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Eu brinco quando eu estou pregando, na igreja eu falo: vou pedir permissão para vocês, para lhes apresentar Saulo de Tarso. Então olha só, Paulo, ele mesmo se apresenta. No capítulo 22, ele está fazendo um discurso em sua defesa, nós vamos chegar aqui. E ele fala assim: olha, e quando ouviram falar-lhes língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, isso Paulo falando agora: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo cartas destes para os irmãos, fui até Damasco para trazer preso para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então olha só, Paulo, ele era um rapaz que no início ele era um perseguidor da igreja. A função dele era destruir a igreja. Ele queria prender os cristãos, ele queria matar cristãos, ele queria destruir a igreja. E então ele consegue
uma autorização da alta cúpula judaica, do sinédrio, dos sacerdotes, e eles então dão para ele uma autorização para que ele vá até Damasco. Ele sai de Jerusalém, vai para Damasco, para chegar ali, prender aqueles que estavam falando do nome de Cristo, porque eles estavam sabendo que muitos ali estavam falando o nome de Cristo, e ele então foi para lá porque ele queria pegar essas pessoas e levar preso para Jerusalém. No caminho, chegando em Damasco, Paulo teve a maior experiência da vida de um ser humano. Paulo diz que viu uma grande luz e ele cegou. E nessa luz resplandecente, uma luz mais brilhante que o sol, ele ouviu uma voz: Paulo, não, no caso era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então já reconheceu a voz e já mudou. O perseguidor ali já estava acuado, e ele fala: quem é esse Senhor? Ele já reconhece e já chama Jesus de Senhor, já chama a voz de Senhor, e ele fala: quem é Senhor? E a voz vem e fala para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, escoiciar a vara de ferrão, né? Ou seja, há muito tempo, provavelmente Saulo, desde pequenininho, ele acompanhava, ele deve ter visto muitas coisas de Jesus. Ele deve ter visto de longe, muitas vezes, os judeus questionar Jesus, porque em muitos momentos que Jesus estava ensinando, operando milagres, os fariseus, que Paulo era da seita dos fariseus, e os fariseus questionavam Jesus. Muito provavelmente Paulo estava rondando por ali, porque quando Estevão é apedrejado, Paulo está ali firme, jovenzinho, mas está ali firme. E aí quando Jesus fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dar escoiciar, né? Dar coices na vara de ferrão, na agulha, está falando para ele o seguinte: você está fugindo, mas há muito tempo você está vendo o que está acontecendo. E Paulo então, nesse momento, ele tem uma conversão. E aí Jesus pede para ele ir até Damasco. Você vai lá, você vai ter um rapaz chamado Ananias, e você fala com ele. Nesse meio tempo, Jesus fala com Ananias, fala: Ananias, vai até a rua direita, lá tem um rapaz chamado Saulo, que ele é de Tarso, e ele está orando, você vai lá e vai orar por ele. E Ananias fala: senhor, você está louco, esse rapaz aqui, eu já ouvi falar dele, ele destrói a tua igreja lá em Jerusalém, ele mata cristãos e está aqui para isso. E Jesus fala para ele: ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e a todo o povo judeu. Ou seja, ele é para levar a todos os povos, a todas as nações, o escolhido para levar a minha palavra a todo o povo. E então Ananias vai, ora para Saulo, Saulo volta a enxergar só nesse momento, e ali o perseguidor passa a ser perseguido. Quando descobrem que Saulo se converteu, causou um alvoroço e queriam matar Saulo. Saulo teve que descer fugido do muro de Damasco, ele teve que descer, eles amarraram cordas lá de pano, e ele desceu e fugiu, e foi para a Arábia. Depois que ele ficou 3 anos na Arábia, eu acho que nesse momento ele deve ter convertido muita gente, porque tem um momento que eles vão questionar Paulo, falam: você não era aquele egípcio que converteu mais de 3.000 almas no deserto? Provavelmente foi nesse período que ele estivesse na Arábia, sei lá. Mas depois disso, depois desses 3 anos, ele volta para Damasco. E depois de Damasco ele fala: agora eu preciso ver Pedro, né, que era um dos apóstolos. E ele quer então ver Pedro de perto. E ele volta então para Jerusalém. E nessa volta de Paulo para Jerusalém, ele não vê Pedro, mas está todo mundo receoso com ele. Pô, mas você não é o Saulo que matava todo mundo aqui? Agora o que está acontecendo? Ele está falando que ele é cristão, ele está falando que ele é seguidor do caminho, que ele é um discípulo de Jesus, né? E tem um problema aí. E aí o que acontece? Barnabé então pega ele e fala: não, gente, peraí, ele é cristão, agora ele é convertido, agora ele é um homem que serve ao Senhor, vamos dar um voto de confiança. Aqui eu queria dar uma paradinha para falar com vocês isso. Às vezes você vê tanta pessoa má, né? Tanta gente falando, acusando, desdenhando do nosso Deus, né? E pode ser que Deus tenha um propósito na vida dele, pode ser que um dia ele passa de perseguidor a perseguido também, né? Hoje a gente vê aí um deboche grande que está famoso aí, não vou nem falar para não dar mais repercussão para eles, mas a gente vê um deboche grande com relação a Cristo Jesus,
né? Quem sabe Deus tem um propósito e vai converter esse pessoal que está debochando. Vamos orar por eles. Como cristãos, vamos amá-los e orar por eles, né? Paulo é assim. Paulo um dia, talvez naquela época nenhum cristão gostasse de Paulo, né? Mas Paulo se converteu e passou a ser então o principal homem na frente ali da missão que Deus havia dado para aqueles discípulos. E aí Paulo, quando ele está ali em Jerusalém e ele não vê Pedro tal, aonde ele vai? Ele vai para Tarso, que é a cidade natal dele. Aí entra na história que nós lemos aqui. Paulo está lá em Tarso. Isso já passaram vários anos da conversão dele. Provavelmente ele estava se preparando, né, porque ele tinha uma sabedoria muito grande, mas em um momento ele fala que as coisas que ele tem não foi coisas que ele viu, foi coisas que ele recebeu do próprio Cristo, né? Provavelmente ele deve ter tido visões, deve ter tido muitos sonhos, e nesses sonhos Deus deu muita revelação para ele. Paulo era um homem muito sábio. E aí o que acontece? Ele está lá um dia em casa, chega Barnabé e fala: Paulo, você não sabe o que aconteceu, vamos lá em Antioquia. E aí Paulo vai para Antioquia. E aí começa então o que nós vimos aqui, os discípulos ali passam a ser chamados de cristãos. E aí começa então o desejo de Paulo de propagar o evangelho de Cristo pelo resto do mundo. E aí começam as viagens missionárias de Paulo. Aí Paulo vai, a primeira viagem missionária, que ele vai só até a Turquia. Depois ele vai para a segunda viagem missionária, aí ele vai um pouquinho além, né, que naquela época era Capadócia, Fenícia, né? Aí depois ele vai um pouquinho além e vai até onde hoje é a Grécia, né, que na época era Macedônia, e depois ele faz a terceira viagem missionária, também indo até a Grécia, até a Macedônia, né? E Paulo termina. Depois disso, é uma coisa interessante, eu acho que precisaria até ficar para um outro momento, mas vou dar só uma resumida, porque eu quero voltar depois com vocês, que é maravilhoso, que é a volta de Paulo dessas missões, né? Paulo, nesse tempo, ele teve uma vez em Jerusalém, trouxe comida, trouxe alimento pessoal, ele chegou a ficar 14 anos sem vir em Jerusalém. Mas aí depois Paulo chega em Jerusalém, depois que ele já tinha cumprido toda a sua missão, e ele é preso, e ali depois de preso ele passa por uma perseguição terrível. Paulo passa por uma pressão dos judeus, que eu quero ver se eu falo isso com vocês na próxima terça-feira, numa sequência, né? Que é como Paulo ele foi preso, julgado, aí como ele era cidadão romano, ele apela para César, então ele vai para Roma para ser julgado em Roma. Nesse caminho ele sofre um naufrágio, né? Eles ficam perdidos numa ilha. Ele é picado por uma cobra, e depois disso eles conseguem um outro navio e vão para Roma. Mas aí Paulo está como prisioneiro, já não está mais como um evangelista, né? E aí ele vai para Roma, e lá em Roma ele é permitido que ele alugue uma casa, mas ele fica preso ali, e ele aí fica lá em Roma depois até a morte dele, tá? E provavelmente dessa prisão dele em Roma foi que ele escreveu muitas cartas, que são as cartas da prisão, provavelmente desse período. Mas o que eu queria falar com vocês hoje, né, deixar no seu coração, é isso: é como começou a igreja e como é que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Então quem não assistiu no começo aí, tá no capítulo 11 do livro de Atos, né? A igreja começou, eles ficaram, fazendo um resumo bem rápido para a gente encerrar, a igreja estava reunidas ali em Jerusalém, orientadas por Jesus. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou, e depois se você pegar o primeiro capítulo do livro de Atos, você já vai entender isso. Lucas, que escreve, Lucas era um médico que acompanhava Paulo em todos os lugares, foi quem escreveu o Evangelho de Lucas, e ele não era um dos discípulos de Jesus lá na época, ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele acompanhava de longe, muito pequeno. Depois ele é um grande companheiro de Paulo, ele era um médico. Paulo até em umas cartas ele cita Lucas, meu médico amado e tal. Mas olha como é que ele começa: fiz o primeiro tratado a Teófilo. Ele está mandando uma carta para um amigo dele chamado Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles
por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino dos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desse dia. Então olha só, Lucas começa escrevendo o livro de Atos falando isso, que Jesus, depois da morte dele, ele ressuscitou e ficou 40 dias. E ele fala que com infalíveis provas que isso aconteceu, ele fica 40 dias ali, aparece aos apóstolos, conversa com os apóstolos, e aí então ele é recebido no céu. E a partir ele fala assim: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que vocês recebam o sinal que vem do alto. E aí que eu falei no começo, vem a festa de Pentecoste. Na festa de Pentecoste, Pentecoste quer dizer 50, era uma festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então os judeus comemoravam a Páscoa, né, que a Páscoa, o que é a Páscoa? É a comemoração da libertação do povo de Israel lá do Egito. Quando eles saem do Egito, eles saem ali, Deus fala para eles todo ano comemorar a Páscoa. O que é a Páscoa? Passar adiante, ou pular por cima. Passar adiante quer dizer o seguinte, que na época eles puseram, nós vamos falar também isso um dia também, já vamos pôr alguns temas aqui para a gente falar, mas eles passavam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aí quando o anjo vinha para matar todo o primogênito do Egito, a porta que tinha o sangue, ele pulava, por isso o sangue do cordeiro, né? Então ele pulava a porta, e aí então passava adiante, ou seja, fechar, que é passar adiante, que aí vem a origem do nome Páscoa. E aí então todo ano eles comemoravam a Páscoa, que é comemorar a libertação deles do Egito. E 50 dias depois da Páscoa, eles tinham que comemorar a festa das colheitas, que era a festa da pentecostal, a festa de Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa. E numa dessa festa de Pentecoste foi que veio então a promessa de Deus, o Espírito Santo sobre ele, que nós vimos no começo. E aí começa então a igreja. Ali eles começam a ter uma comunhão, né? Eles começam a viver entre eles ali de maneira uníssona, ou seja, eles começam a ter comunhão de bens, né? Todos eles pareciam um corpo só, que era o corpo de Cristo. Então aquele que tinha muito vendia o que tinha e dividia com os outros. Enfim, a Bíblia até fala, de forma que aquele que tinha pouco não faltava nada, e aquele que tinha muito também não faltava. Tinha tudo igual, é tudo em comum entre eles, né? Então quem tinha muita coisa vendia tudo e chegava lá: ó, tá aqui a minha parte, eu estou com vocês. E aí acontece então uma dissensão, eles criam a figura dos diáconos, né, os obreiros, que passam a cuidar dessas coisas dos bens, para que os apóstolos pudessem cuidar só da palavra de Deus e das orações, da parte espiritual, e os diáconos começam a cuidar. Porém, um desses diáconos, chamado Estevão, ele é apedrejado até a morte. E aí começa então a igreja realmente, né? E esses discípulos se espalham pelo mundo, né? E aí vem a conversão de Saulo, e Saulo então começa. E no começo então que nós lemos, e agora eu vou ler que vocês vão entender agora perfeitamente. Então Saulo está convertido, Saulo já tinha ido a Damasco, se converteu, foi para a Arábia, voltou para Damasco, foi para Jerusalém, e hoje ele está em casa, esperando para ver o que vai acontecer. Ele tem um chamado de Deus na vida dele. Aí eu vou ler o texto ali no começo e vou encerrar. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram na Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé até Antioquia, o qual, chegando lá, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo.
e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, entendeu? Aí foram lá, viram que o pessoal estava aceitando a palavra de Deus. Barnabé correu em Tarso, chamou Paulo, falou: Paulo, vamos para lá que a palavra de Deus está sendo ouvida e está sendo aceita. E aí Paulo vai, e a partir dali Paulo então começa as suas viagens missionárias. Ele começa a viajar às cidades ali do Oriente, as cidades da Turquia, as cidades da Macedônia, onde hoje é a Grécia, e começa a divulgar a palavra de Deus. E a palavra de Deus então sai do Oriente e vai para a Europa, né? E ali começa a fundar igrejas. Paulo, nas viagens missionárias que ele fazia, nós vamos ver isso. Eu vou preparar para terça-feira que vem a gente falar sobre isso. Mas Paulo, ele vai nas cidades abrindo igrejas. Ele vai fazendo isso, as viagens missionárias deles. Todo lugar que ele vai, ele deixa uma igreja plantada, né? E o que ele fazia? Ele chegava de sábado numa sinagoga e falava sobre o que eles estavam acostumados a ouvir, sobre as leis de Moisés e sobre os profetas. No sábado seguinte ele voltava, a mesma coisa, falava sobre a lei de Moisés e os profetas. No terceiro sábado ele falou: gente, tudo isso que vocês estão vendo já se cumpriu. Tudo isso que vocês viram, que nós estamos falando, que vocês sabem, das promessas de Deus, do Messias, do Libertador, já aconteceu. Jesus, esse homem que mataram, tal, é o Messias. E aí então ele começava a falar do amor de Deus e falar de Jesus, e aí ele apanhava e o pessoal tirava ele da cidade, mas ali ele deixava uma igreja plantada, porque sempre tinha alguém que ouvia e que acreditava. Amém? Vamos orar? Hoje eu me estendi um pouquinho, né? Mas é um assunto importante para nós, que é a fundação da igreja, né? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse momento que o Senhor permitiu passarmos juntos. Pai, eu te agradeço, Deus, por nos ensinar com a verdade. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado direção, Pai. Nós não precisamos aqui difamar outras religiões, nós não precisamos aqui falar mal de ninguém, mas nós temos a oportunidade de falar a verdade sobre o Teu Evangelho, falar o cerne, Senhor, da questão do reino, de tudo aquilo que quer dizer sobre o reino. Então, Deus, nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome e te pedimos, ó Deus, abençoe Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que creem no Senhor e aqueles que ainda não creram, Pai, que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito sobre eles, e a Tua graça seja derramada sobre eles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Bastante gente ao vivo com a gente, a Rê, o Aparecido, o Vanderlei Ferreira, a Gi, o Fabiano é internacional, olha só, rapaz, bom dia, viu, meu amado, Deus te abençoe. A Cileia, a Sônia Rodrigues, Deus te abençoe, viu, Soninha? Seu Jorge, manda um abraço pro irmão Jorge. O Bill também está assistindo. A Maria Pedro Assani, Deus abençoe, viu? O Gilberto escreveu paz, irmãos. A Rose Ofre, o Sérgio Carrara também, muito bom dia, viu, Sérgio? A Neide Jesus escreveu glória a Deus. A Isilda Stock, curtindo as férias dela e assistindo a gente. A Eliana Marinho. A Luana Arance, Luana, Deus te abençoe, viu? Ela escreveu que Deus seja louvado. A Cidinha Santana escreveu a paz do Senhor. A Gislene Cardoso também está sempre com a gente, Deus abençoe, viu, Gislene? Escreveu bom dia, paz. A dona Sandra também, Sandra Pereira, que está assistindo. A Terezinha Galhardo, a Sandra Pereira, a dona Sandra escreveu amém, bom dia, igreja. Cidinha Santana, enfim, e a Rose, todo mundo que estava com a gente aí, que assistiu a gente ao vivo. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, tá? E se Deus quiser, na terça-feira que vem, então, nós estamos aqui mais uma vez com a mensagem de Deus no seu coração. Uma mensagem forte vai ser terça-feira que vem. Nós vamos de novo falar sobre Paulo, mas dessa vez sobre pós-viagens missionárias, né? De tudo que Paulo passou em função do Evangelho de Cristo, em defesa do Evangelho de Cristo, tá bom? Nelly Fernandes, um abraço, Deus abençoe, e até terça-feira que vem, gente, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.